Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estou, Senhor, juntamente com a tua igreja, para te agradecer, Jesus, pelo privilégio de aqui nos reunirmos, ó Deus, e adorar o teu santo nome e buscar a tua presença. Queremos colocar diante de ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para que possamos, ó Pai, prestar a ti um culto de adoração, um culto de louvor, Senhor Jesus, de gratidão. Pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade, ó Deus, para falar em nosso meio, para tocar nos nossos corações e mentes, ó Deus. Entrego a minha vida e a vida de todos que aqui se fazem presente em Tuas mãos, Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Vamos trazer uma palavra. Está no livro de Salmos. Capítulo 119, do versículo 57 ao 64. Amém? Amém. Diz assim: Tu és minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. De todo o coração suplico o teu favor, sê-me propício, de acordo com as tuas promessas. Refleti sobre os meus caminhos e volto meus passos para a observância das tuas prescrições. Apressei-me sem perder um instante em observar os teus mandamentos. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não me esqueci de tua lei. Levanto-me em plena noite para te louvar por causa de tuas justas decisões. Associo-me a todos os que te temem e observam tuas ordenanças. Senhor, do teu amor a terra está repleta. Ensina-me teus decretos. Amém? Amém. Glória a Deus. É um salmo forte, onde declara o poder de Deus, a soberania do nosso Deus, e nos traz uma observância muito importante, que é sobre a terra estar cheia do amor de Deus. Às vezes a gente pensa, devido ao que a gente vê na humanidade, as matérias, as notícias, os noticiários, só de atrocidade, por trás de atrocidade, mas também a terra está também presente o amor de Deus. O fato de nos reunirmos aqui, de buscar a presença de Deus, é uma demonstração do amor de Deus. O fato de termos conosco os nossos filhos, sobrinhos, esposas, maridos, é o amor de Deus, demonstrado em cada um, através da natureza, através dos privilégios de estarmos vivos, de estarmos saudáveis. Obviamente temos também, como eu falei, as mazelas das doenças aí sobre as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus que é estabelecida sobre nós, às vezes sem nós não merecer, Nós não merecemos, às vezes não, nós nunca merecemos as misericórdias de Deus e as graças de Deus. E assim, mesmo assim, Ele nos concede. Vamos louvar a Ele? Que é digno desse louvor, dessa adoração. Não existe outro nome que possa salvar, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele salva, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então vamos louvar a Ele, amém? O louvor de número 641, declaramos que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Eu sei que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é bem-vindo. Estamos nós aqui, glória, bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Deus. Glória a Deus, que não seja só uma música, mas que seja a nossa lição, a nossa vida, né? A base das nossas vidas, essa união, este amor que seja verdadeiro a cada dia, a cada momento entre nós e entre aqueles que o Senhor disponibilizar para que encontremos, para que conhecemos, para que vivamos experiências. Amém? Deus, aleluia. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto, passando a vida do pastor nas mãos do Senhor, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Amém? Senhor Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estou reunido com a Tua igreja Sim, Senhor. para te agradecer, Jesus, por cada louvor, para te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos nos reunindo, Senhor, sem nenhum tipo de empecilho, de impedimento, podermos, ó Deus, constitucionalmente abrir essas portas e dar o nosso culto de adoração ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio. Queremos te agradecer, Jesus, pelo nosso país. Queremos te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de nos reunirmos e nos adorarmos sem nenhum impedimento, Senhor. Nós estamos em um país livre, ó Pai, que nos concede essa liberdade. Graças a Ti, ó Deus, por esse privilégio. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida da autoridade do nosso país. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos governadores. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida, Pai, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, ó Pai, dos juízes, dos policiais, de todos aqueles, ó Deus, que assumem, ó Deus, um papel de autoridade. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los, ó Deus, para observar o que de mais importa nessa vida, que é a nossa alma. Jesus, pedimos a Ti também pelas pessoas que têm mantido, ó Pai, esta igreja, pelas pessoas que têm contribuído, Pai, para que essas portas permaneçam abertas. Ó Deus, eu peço por cada um, sejam os que estão perto,
Seja os que estão distantes, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los, ó Deus. Abre porta onde não há porta. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa igreja. Eu te agradeço, Jesus, pela vida do pastor dessa igreja. Eu te agradeço por esse ministério. Eu sei que o Senhor, Deus, foi quem plantou essa obra. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja a todo momento, em cada culto, em cada reunião, Senhor, aqui nesta igreja. Que não venha ser reuniões vazias, mas que venha ser reuniões onde o Teu Espírito Santo esteja presente. Pode faltar o homem, pode faltar a mulher, pode faltar o jovem, pode faltar a pessoa, o ser humano, mas quem não pode faltar aqui é a presença do Espírito Santo de Deus, e que seja cada dia mais real e verdadeiro, ó Deus, que sejamos sal da terra, luz do mundo, diferença, Senhor, entre, ó Deus, a humanidade, ó Deus, não para nos engrandecer, pelo contrário, que o Teu nome cresça em nós, o nosso nome diminua para que o Teu cresça, Senhor, porque o grande é o Senhor, o santo é o Senhor, o digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação, de toda glória é o Senhor, Deus. E aqui estamos para, ó Pai, para Te render graças, para Te render louvor, Senhor, para nos diminuirmos, ó Deus, e engrandecido seja o Teu nome a cada dia, ó Pai, aqui na nossa igreja, na igreja do amor de Deus, Senhor. Pedimos pela vida do pastor que vai trazer a mensagem, que o Teu Espírito Santo possa usá-lo de maneira grande e poderosa, como sempre tem usado, para que a gente possa sair daqui, Senhor, edificados pelo Teu Espírito Santo. Assim pedimos e agradecemos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e Ele reina eternamente. Ele é o nosso sumo sacerdote que está junto ao Pai, intercedendo por nós. É por causa de Jesus que nós estamos aqui hoje. Nós vamos meditar em Jesus nesse momento. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós entregamos ao Senhor, tributamos nossa adoração, nossos louvores. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa também que nos assiste, está nos acompanhando aí, onde você estiver também. Faça do seu ambiente, onde você está agora, um ambiente de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Faça desse local, desse seu fone de ouvido, um momento de adoração ao Deus único e verdadeiro. Glória a Deus! Liga seu pensamento no trono da graça, medite na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? Jesus vai continuar falando conosco. O Evangelho de João, capítulo de número 6. Não vamos concluir ele ainda hoje, mas nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 41. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 41. Presta bastante atenção nessa leitura que nós vamos fazer. É um pouco extensa, mas são as palavras gloriosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, elas são mais do que importantes. Amém? João capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cuja mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu
para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Queridos, ainda estamos aqui próximo do episódio da morte de João Batista. Jesus aqui está desenvolvendo a teologia do corpo dele. É o que chamamos de igreja de Jesus Cristo. Paulo o tempo todo vai dizer que a igreja de Jesus Cristo é o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cabeça. Então, Jesus Cristo está dizendo de forma misteriosa, de forma parabólica, a ponto de deixar esses homens judeus incrédulos, que ele já disse que por mais que estavam vendo ele, não cria nele, bugados, com a mente bugada, sem entender como ele diz que é o pão vivo que desce do céu, sendo que ele é um ser humano, ele não é um pão. Como ele diz que desceu do céu, sendo que nós conhecemos, ele é filho de José e Maria. José é o carpinteiro e Maria, a gente conhece os pais dele. Como ele diz que eu desci do céu, a gente viu que ele é nascido e criado dentro da nação de Israel. E Cristo era literalmente aqui um mistério para eles. E Jesus continua falando de forma parabólica. Entendemos que quando Jesus desenvolve um pouco mais à frente, ele fala: minha carne é comida, meu sangue é bebida. Nós que hoje conhecemos a Santa Ceia do Senhor, nós que participamos da Santa Ceia do Senhor, entendemos que Jesus também está falando literalmente dessa cerimônia que ele ia estabelecer, que é a Santa Ceia, onde o pão simboliza a carne de Jesus Cristo e o suco da uva simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. E na Santa Ceia, nós estamos em toda a Santa Ceia declarando a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Filho de Deus, fé de que ele se encarnou, Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, cremos que ele subiu para os céus, vivo, está vivo à direita de Deus, e nós cremos que um dia ele vai voltar. É o famoso credo apostólico. E aqui, toda vez que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós reafirmamos, todo crente em Jesus deve participar da Santa Ceia, reafirmando essa fé salvífica no Filho de Deus, no sacrifício do Filho de Deus. E é literalmente disso que Jesus está falando, porém é muito além disso, porque senão nós seríamos literalmente, e quando eu digo literalmente, é totalmente iguais aos católicos romanos, que pegam textos como esse e transformam totalmente em algo que pode ser palpável e físico. E eles pegam perfeitamente e acreditam que em todo domingo a pessoa indo lá apenas e comendo aquela hóstia, ela está viva em Cristo. Comendo aquele pão, porque está escrito aqui: aquele que come o pão e bebe o sangue tem vida, a vida de Cristo em si. E por isso é feito toda aquela, a famosa Eucaristia. Eles comem aquela hóstia ali, eles recebem a vida de Cristo neles. Aí
as pessoas saem dali porque elas comeram o pão, como está escrito aqui, quem comer do pão, é assim que eles ensinam. A pessoa pode sair dali, pode ir para balada, pode ir prostituir, pode ir adulterar, de segunda a sábado, no domingo de manhã volta lá de novo, torna a comer o pãozinho da hóstia, está tudo certo, está tudo tranquilo, e já tem a vida, e não é isso que Jesus está falando, não. Tem a ver com a Santa Ceia do Senhor, mas como o próprio nome já diz, Santa Ceia do Senhor. Tem um significado, tem um símbolo. Essa vida que Jesus está falando não é só também a vida eterna, é a vida eterna, que isso é dada por meio de Cristo, como nós já explicamos aqui. Mas fala também de um viver em Cristo. Quando Jesus fala, aquele que se alimenta da minha carne e do meu sangue, quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus está falando, depois ele vai dar continuidade a isso, ele vai dizer que nós somos o corpo. Isso aqui, essa teologia vai ser desenvolvida, onde nós, igreja de Jesus Cristo, somos o corpo, ele é o cabeça, nós estamos tão intrínsecos nele. Nós vamos chegar em João 15, quando Jesus passa da parábola do pão para a parábola da videira verdadeira, onde nós e Cristo estamos unidos de uma tal maneira que somos inseparáveis. E é isso que Jesus está começando a desenvolver aqui. É uma união íntima, é uma união mútua, é uma união intrínseca, inseparável entre Cristo e aqueles que são dele, aqueles que vêm a ele, aqueles que o Pai traz a ele, que se une a ele. Então é além da vida eterna depois da morte ou depois da ressurreição ou da volta de Jesus Cristo. Jesus está falando de uma vida que é um viver nele. Viver. Quando Jesus fala em vida, é um viver nele. Eu vou falar mais sobre esse viver em Cristo quando a gente chegar na parte da água. Eu sou a água da vida, a fonte de água viva, que não é aquela coisa mórbida, parada, a mesmice não. A água jorra, a água transborda. A mesma água que jorra hoje não é a mesma que jorra amanhã, porque há uma fonte. Jesus é uma fonte de água viva. Nós vamos falar desse viver maravilhoso, vislumbrante, vibrante em Jesus Cristo que temos, quando a gente chegar na parábola da água, que Cristo fala, ele é pão e ela é água. Estamos no pão ainda, então vamos desenvolver o pão, o corpo, que se torna hoje também o símbolo da igreja dele, que naquele momento estava como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus ele sai daquele episódio da morte de João, vai para o deserto, multiplica os pães. Por que Jesus multiplica? Porque ele olhava para a multidão e teve compaixão, porque pareciam ovelhas que não têm pastor, porque João havia morrido e agora estava todo mundo disperso. O templo de Jerusalém não olhava para aquelas pobres criaturas. A religião judaica não dava o amparo que aquela multidão precisava. Dava ritualismo, dava simbolismos, dava sacrifícios, dava religião, mas não dava um viver prático na vida de cada pessoa daquela. Não existia um significado quando um filho sentava para falar: pai, porque a gente vai matar um cordeiro, porque a gente vai matar isso, vai fazer, porque Moisés mandou, porque é o que Deus manda, porque tem que fazer isso mesmo. Não tem algo na prática, na vida. Isso é importante. Por quê? Porque isso importa para mim, porque eu devo dar continuidade a isso, porque eu devo continuar fazendo isso. Qual o significado disso para mim? E Jesus não quer que tenhamos uma fé vazia, religiosa, baseada em mandamentos, por cima de mandamentos, como disse o profeta Ezequiel, ordenanças por cima de ordenanças. Ele quer que a gente entenda o nosso relacionamento com Deus Pai, nosso Criador, por meio de Jesus Cristo, na maior simplicidade que é. Assim como o nosso respirar, assim como bebemos água, por isso ele fala da água, assim como nos alimentamos do pão. Quando temos fome, a gente procura pão para comer, e a gente se enfraquece se a gente não se alimenta, a gente pode adoecer se a gente não se alimentar. Assim é o relacionamento com Jesus Cristo e com Deus Pai.
a gente adoece, a gente enfraquece, a gente fica debilitado se a gente não o procurar, se a gente não o buscar. Ele traz um significado, ele traz vida para nós, ele traz algo diferente no nosso viver diário. É além da religião, é além de ritualismos, é uma vida com Deus. Longe do paganismo, longe dos ídolos, longe das imagens de escultura, longe de acender vela, de queimar incenso, de fazer sacrifício com animal, longe de tudo isso que fica para trás. E em Cristo agora nós desenvolvemos um viver novo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o tempo todo que nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, para ficar explicado para nós todo aquele mistério que Cristo estava falando entre comeu a carne dele, bebeu o sangue dele, todo aquele negócio místico, misterioso, que o povo ficou bugado. Deus, através do Espírito Santo, traz a revelação plena do Evangelho através dos apóstolos. O Espírito Santo que Jesus promete em João, que nós vamos ver, trouxe a revelação. Nós temos aqui hoje a continuação da Bíblia, as cartas paulinas de Pedro e João, nos explicando melhor tudo que Jesus explicou, às vezes em parábola, de forma muito clara. E aqui eu encontrei um texto muito claro que vai desmitificar literalmente o que significa aquilo que Jesus está falando. E essa vida de quem come o corpo dele, bebe o sangue dele, nunca mais morrerá. Mas como Jesus fala isso, se Pedro morreu, Tiago morreu, João morreu, Paulo morreu, como Jesus está falando isso? Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, nunca morrerá. De que vida Jesus está falando? É a nova vida nele. É uma vida eterna. Não é físico, é eterno. O físico agora passa a não ser o mais importante, mas ele é submetido a essa nova vida. A vida física, ela é submetida e não é mais contada. Uma vez quando essa pessoa passa da morte para a vida. A morte é aquele pensamento terreno, fadado ao falecimento, ao fracasso, a se acabar. Quando a pessoa passa da morte para a vida em Cristo, ela passa desse fim certo, como diz em Eclesiastes, que a única coisa de quem está vivo, a única certeza da pessoa que vive, ou do ser que vive, é que um dia ele vai morrer. É por isso que quando quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, porque uma vez em Jesus Cristo, aquilo que estava fadado a acabar, a ser destruído, a nunca mais acontecer, a passar, conforme os Salmos o tempo todo vai dizer que a vida é como a flor do campo, que logo passa. A vida em Jesus Cristo, ela é eterna. E nós vamos descobrindo coisas novas que vai para além daqui. Por isso passou da morte para a vida. Passou dessa coisa que tinha uma expectativa até certo ponto, até certa idade, e agora passa para algo que é eterno, não tem mais fim. E isso que é passageiro não é mais contabilizado diante de uma eternidade do viver em Cristo. Então olha, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Preste atenção. Regozijo-me agora no que padeço por vocês, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Como é que ele diz que desceu do céu, se a gente viu, conhece o pai dele, a mãe dele? O mistério. Eles não conseguiram entender. Agora é revelado aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis fazer conhecer. Quando Jesus diz, aquele que o Pai me dá, ele vê, ele vai ouvir, ele vai entender o que eu estou falando. Aos quais Deus quis fazer conhecer
que são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, quando diz homem, homem ou mulher, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo ser humano perfeito em Jesus Cristo. Quem traz a perfeição? Não é o padre, não é a Igreja Católica, não é o Vaticano, não é o Pai de Santo, não é o pastor, não é Silas Malafaia. Quem determina a perfeição de uma pessoa, o modo perfeito para um ser humano viver é quem? Jesus Cristo. Apresentamos todo ser humano perfeito em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nem é ele, não sou eu, Paulo, que vou dizer qual é o meio, o modo perfeito de vocês viver, não. Tem que ser Cristo. Cristo é quem vai dizer. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia. Segundo a eficácia de Jesus Cristo, que opera em mim poderosamente. Eu trabalho para que vocês entendam isso. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto vivo. Paulo está falando até de nós, que ele combatia em oração e sofrimento em carne, até porque nunca viu ele vivo. Nós somos um desses que nunca viu Paulo vivo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora capítulo 2, a partir do versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Recebestes o Senhor Jesus Cristo, e também andai nele, arraigados, ou seja, plantados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ações de graça. Por que vocês crescem em ações de graça? Porque se você peca, pede a Jesus graça, e Jesus vai te libertar do pecado, Jesus vai te dando força, Jesus vai te ajudando. Não é você que faz, é Jesus que faz em você. Você está em Jesus, corre para Jesus, Jesus vai fazer, e você vai crescer em ações de graça. Você vai crescer em gratidão ao Senhor. E olha o alerta: tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém faça de vocês presa. Tenham cuidado nesse caminho com Jesus, que é pessoal, caminho estreito, só é você e Jesus, seguindo ali. Nós somos um corpo, somos uma comunidade, mas esse caminho, esse relacionamento é trilhado por cada santo e Jesus, caminho estreito. Por isso ele diz: caminho estreito, porta apertada. Toma cuidado para que ninguém vos faça de presa, ninguém engane vocês por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, tradição da igreja. Quem lembra? Catolicismo romano tem muito isso. Ah, tradição da igreja. Ninguém vos faça presa por tradição de homens. Tradição de homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos em Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e circuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por dias, ou festas, ou lua nova, ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua mente carnal e na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizados pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O que é que o Espírito Santo está dizendo para nós? Para nós vivermos em Cristo. E Cristo é quem nos doutrina. Toda e qualquer doutrina deve passar por Jesus Cristo. O que Jesus diz. Saindo ali da igreja, nós comentamos, conversei com o Diego rapidamente, ele falou um pouco sobre hierarquia espiritual. Eu falei, ó Diego, eu não creio muito nessas coisas não. Ele, pastor, tá, eu respeito quem crê, mas não creio nisso. Quem crê, eu aprendo outra coisa. Aí ele, pastor, me mandou no Insta depois, pastor, depois o senhor me manda aí uma referência e tal, por que o senhor não acredita nessa ideia de hierarquia espiritual, tem uma oração mais poderosa que outra, uma unção, cobertura espiritual, e lá vai. E quando a gente vai para Cristo, os caras fazem livros sobre isso, mensagens enormes sobre isso, com simpósios, conferências sobre coberturas espirituais. A gente vai lá em Cristo, tem um versículo que Jesus diz: a ninguém chameis vosso mestre, você só tem um mestre, sou eu. A ninguém chameis vosso pai, vocês têm um pai que está no céu. E ninguém vocês devem chamar de rabi, porque um só é o vosso rabi, que é o Filho de Deus. Vós todos sois irmãos. Jesus está dizendo, vocês são tudo igual. Todos vocês são pecadores, dependem de um só. Que é quem? Jesus. E Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei. Então se o apóstolo fulano de tal pode ir a Jesus, por que eu não posso? A porta de Jesus não está mais aberta para o apóstolo René Terra do que para mim. Eu não preciso que o René Terra se aproxime de Jesus e venha me cobrir com a bênção de Jesus por meu Deus. Eu não preciso dele. Eu posso ir para Jesus diretamente eu vou até Jesus. Eu não preciso de René Terra para fazer cobertura, nem intermediar, nem apóstolo nenhum. Eu tenho o caminho aberto pelos passos do próprio Jesus, que caminhou por René Terra, caminhou por apóstolo A, B, C e D, caminhou por você e caminhou por mim. Os passos do Nazareno caminhando na nossa frente, abrindo o caminho para nós. É essa vida que Jesus quer que vivamos, um vivo caminho, um caminho novo, aberto pelos passos dele, e que cada um venha machucar seus pés caminhando nesse caminho, cada um venha fazer seus próprios calos, machucando seus próprios pés nesse caminho. Calcem a sandália do Evangelho, da preparação da paz, e venham calejar os seus pés caminhando nesse caminho. Porque ninguém vai conseguir carregar ninguém no colo. É por isso que eu não acredito nesse negócio de cobertura nem de hierarquia. Só tem um sobre a igreja, é a cabeça, é Jesus Cristo. O resto é tudo corpo. Somos membros diferentes uns dos outros. Uns têm dons disso, outros têm dons daquilo. Uns têm umas funções para o corpo, outros têm outras funções. O coração tem uma função, o rim tem outra função, o pulmão tem outra função. Não tem como todo mundo ser igual, mas é tudo corpo. Quem manda de tudo é o cérebro, é a cabeça. É isso que é importante. Não tem como o coração dizer, eu mando de você, rim, eu te dou cobertura, rim. Porque se o cérebro parar de mandar função para o rim, e os rins parar, não tem coração que dê jeito. O coração pode bater como for. Se os rins pararem, a pessoa tem que fazer hemodiálise, até, se não encontrar um transplante, a pessoa vai a óbito. Porque não tem coração que dê jeito se o rim parar. Se o rim parar de receber a função que vem do cérebro, da cabeça.
Assim também, se o coração para, o rim pode estar bom, o pulmão pode estar bom, e nenhum desses pode resolver a situação do coração. Se não vir do cérebro a resposta para o coração funcionar, vem da cabeça. Um membro não, ele pode até ajudar o outro, mas a função do outro não depende dele. Depende do cérebro, da cabeça. Tanto que quando numa pessoa lá dá morte cerebral, você pode ligar os aparelhos e doar os órgãos. Porque o corpo todo morre se der morte cerebral. Acabou. Então, o cabeça é quem manda em tudo. Jesus Cristo. E Ele nos domine, e Ele nos guie. E tudo o que fizermos seja por meio dEle, para a glória dEle. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Aquelas pessoas não entenderam o que é se alimentar dele. Se alimentar dele é estar nele, é viver para ele, é se alimentar da vida que ele entregou por nós na cruz do Calvário. Por que a gente vem aqui? Porque Jesus um dia morreu por nós na cruz do Calvário e ele nos dá essa permissão. Como o irmão diz, nada nós recebemos por graça, nem sempre, mas sempre, tudo que recebemos é pela graça que vem do sacrifício de Jesus. É viver por meio desse sacrifício. Se eu faço um jejum, eu faço em nome de quem? De Jesus. Porque se não for acreditando no sacrifício de Jesus na cruz, não existe jejum. A pessoa pode morrer de jejuar, porque ela não vai conseguir o favor de Deus Pai. A pessoa pode orar o dia inteiro, se não for em nome de Jesus, essa oração não vale absolutamente nada. Deus não recebe, não. Porque tudo tem que ser por meio de Jesus Cristo. Oração em nome de Jesus, jejum em nome de Jesus, culto em nome de Jesus, levantar de manhã em nome de Jesus, ir trabalhar em nome de Jesus, beber água em nome de Jesus, comer em nome de Jesus, tudo. Isso é se alimentar dele, é viver. Quando ele fala de vida, é viver nele já aqui, desde aqui. E só assim também viveremos eternamente. Só assim passamos da morte para a vida. Essa onda de ficar só no Jesus histórico não resolve nada. Vai ficar igual o judeu lá. Ele é o filho de Maria, filho de José. Jesus não é só o histórico. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é vivo, ele é vida. Está vivo até hoje, 2000 anos depois. Ressuscitou e está vivo. E está influenciando nós. E vai nos influenciar eternamente. Bondoso Deus, graças damos pela Tua palavra, pelo pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso doutrinador. Não precisamos de doutrinas de homens, de mulheres, de anjos, nem de demônios, nem de principados, nem de potestades. Tudo nós temos em Jesus Cristo, ó Deus. Nos dê graça para contemplarmos tudo em Jesus Cristo, Pai. E aquilo que tiver além de Cristo, nos dê graça, Pai Santo, para rejeitarmos como anátema, como maldito, rejeitamos aquilo que está aquém do que o Senhor Jesus Cristo também determina, que possamos rejeitar também como anátema, mas que possamos abraçar tudo o que o Senhor Jesus diz para nós. Todas as palavras do Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, como o Senhor derramou aquela graça sobre o profeta Samuel, que nunca deixou cair uma só palavra da boca do Senhor, mas, ó Deus amado, foi fiel ao Senhor, cumprindo suas palavras, Pai. Nos dê graça para não deixarmos cair nenhuma palavra do Senhor Jesus Cristo, mas cumprirmos, vivermos nelas. E assim como o Teu Espírito Santo nos ensina, não deixar que ninguém nos faça presa sua, porque nós já somos escravos de Jesus Cristo. Ninguém mais pode nos dominar com pretexto nenhum, com falsa religiosidade, com falsa filosofia, porque tudo nosso tem que ser provado e aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós rejeitamos. Nos dê essa graça, Senhor, para vivermos esta vida que é nos alimentarmos do corpo de Jesus Cristo, porque na verdade, como igreja, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos das ordens do nosso cabeça, precisamos das direções do nosso cabeça, precisamos
de tudo que vem do nosso cabeça, que é Jesus, que nos domina, que nos mantém vivos para a tua honra e glória, Pai. Pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. O nosso cabeça nunca morrerá. Essa alegoria do corpo é somente simbólica, porque por isso que Jesus já passou da morte para a vida. Enquanto esse corpo material, a nossa cabeça junto com o corpo um dia. Se não for antes de Jesus voltar, tchau. Mas o corpo de Cristo ele continua vivo eternamente, porque Jesus é o cabeça, e essa cabeça nunca morrerá. Jesus é o cabeça, e essa cabeça nunca vai morrer. Por isso esse corpo dele, o coração dele sempre continuará batendo, os rins dele sempre continuará funcionando, todas as funções motoras do corpo dele, todas continuarão sempre, eternamente funcionando, porque a cabeça que é ele nunca morrerá, viverá eternamente. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso cabeça, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai que nos ama, a comunhão e a consolação do Espírito Santo que nos junta, que nos une, que nos liga, seja com todos nós, espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Você que recebeu essa palavra, continue firmes em Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.